Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Já me foi feita uma pergunta e eu, louvado seja Deus, tive resposta para as pessoas que me perguntaram. Porque já conheço o básico da palavra de Deus, aquilo que será suficiente para me ajudar na minha salvação. No entanto, sei que preciso aprender muito mais. Mas o que aprendi, eu posso já responder com segurança, porque são coisas que a palavra diz, que a palavra ensina, vem de Deus e não de mim, e nem de qualquer outra pessoa. E esses dias, essa mesma pergunta que já respondi várias vezes para outras pessoas, ouvi na internet, num canal no YouTube. O dono do canal, além de não responder, ficou enchendo bolinho o vídeo inteiro, ainda desrespeitosamente chamou a pessoa de CCBana e ainda disse que ela está preocupada com detalhezinho demais, que há outros detalhes com que ela deveria se preocupar. Realmente, a gente deve se preocupar com todo tipo de pecado, mas há o pecado para a morte, aquele que mata a alma, e há pecados que não matam a alma, mas que a gente, logicamente, não deveria cometê-los e precisa fazer de tudo para evitá-los. Eu acho, irmãos, ou eu tenho certeza, que ninguém é CCBano, ninguém é ICBano, ninguém é assembleano, e etc. e tal. Todo aquele que serve a Deus deveria, com respeito, ser tratado e chamado como um servo de Deus, uma serva de Deus. Tenham eles mais ou menos conhecimento do que a gente. Todos somos filhos de Deus, somos um só povo. Eu acho que o respeito, ele precisa existir, mesmo tendo a gente com outra pessoa tanta diferença. E quanto à palavra de Deus em alguns assuntos, ninguém pode ficar batendo martelo não. Mas há outros pontos que a gente tem sim uma firmeza e a gente pode falar. A pergunta é a seguinte: se uma pessoa que já é batizada morrer ali no ato de um adultério, ela perde a sua salvação? Irmãos, logicamente que sim. Se uma pessoa morrer mentindo, se uma pessoa morrer na feitiçaria, praticando ato, tudo ali que esse negócio ensina, se a pessoa morrer no ato da prostituição, né, irmãos? Logicamente que ela está condenada, porque nesse caso não há tempo para arrependimento. Como é que a gente alcança o perdão, irmãos? Nos arrependendo daquilo que fizemos, indo aos pés de Jesus Cristo, nosso advogado, falando para ele de nossa situação, de nossa dor por causa daquilo que cometemos, e ele vai ao Pai. E o Pai nos absolverá com certeza. Irmãos, eu não creio no pecado de morte, já disse isso, mas há o pecado para a morte. Todos que cometem esses delitos graves, eles sofrem a morte da alma. Por isso recorremos a Cristo com grande arrependimento, um arrependimento verdadeiro. Ele vai ao Pai que nos devolverá a vida. Foi o que aconteceu com o rapaz lá, o filho pródigo. Ele morreu no pecado. Ele se perdeu no pecado. Mas quando ele se arrepende e volta para o Pai, o que foi dito? Vamos fazer festa. Meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Agora eu te pergunto, como é que uma pessoa pode reviver ali cometendo o ato
e ali sofrer a morte, como já aconteceu aqui em Franca. Já tivemos notícias, né, de pessoas que, tanto o homem quanto a mulher, traíam lá o seu cônjuge. Houve um vazamento de gás onde estavam e os dois faleceram no ato, no pecado. Se fossem servos de Deus batizados, não teriam condição de se arrepender, irmãos. Estariam sim, pela palavra, condenados. Então, o pecado de morte é que não existe, esse o homem inventou. É aquele que diz assim, se a pessoa fez o ato do adultério, da fornicação uma vez ou qualquer outro tipo de pecado, grave assim, já está condenado. De maneira nenhuma, irmãos. Se essa pessoa se arrepende, ela volta a ter vida, volta a ter parte na herança, e se permanecer na fidelidade a Deus, no temor, ela vai alcançar sim a sua salvação. Tem pessoas que infelizmente entendem errado, acham que porque conseguimos a graça de Deus, ou se achamos que a temos, que já está tudo garantido. De maneira nenhuma, irmãos. A palavra de Deus fala, Paulo falou várias vezes, você que cuida que está de pé, tome cuidado para que não caia. Lá em Romanos 11, se Deus não poupou os ramos naturais, cuidado que Ele pode não poupar a vocês também. Andem direitinho, andem na verdade. Irmãos, porque ninguém está garantido não. Veja bem, se tivéssemos garantia de salvação, pecando ou não, não teríamos tantos alertas na palavra de Deus. Irmãos, nós estamos numa guerra, não é à toa que o Senhor pediu para que a gente se revista da armadura de Deus. Por que que a gente tem que se revestir de uma armadura, irmãos? Para evitar a morte, os ataques adversários, as tentações. Então estamos no campo de batalha, não vencemos ainda. Agora eu creio que uma pessoa que é predestinada, ela não vai cair nessa situação da pergunta. Jamais ela morrerá no ato do pecado. Se ela errar, ela será perdoada segundo o seu arrependimento. Então, irmãos, o que a palavra diz? Empunha a espada do Espírito, que é a minha palavra. Empunhe o escudo da fé, que é a sua confiança em Deus. Se calce com o Evangelho da Paz, para que os seus passos tenham uma boa direção, que você seja por toda a vida guiado, guiada pelo Espírito Santo, e vá se desviando das pedras, dos tropeços, de tudo o que vai sendo colocado no seu caminho. Coloque na sua cabeça o capacete da salvação. Proteja-se dos maus pensamentos, daquilo que vai te levar à tentação. A tentação, irmãos, nos leva à morte, porque delas nascem os prazeres carnais, e se a gente concretizar um pecado, a gente morre na presença de Deus. Então o capacete ele nos protege dos maus pensamentos, daquelas coisas sujas que rodeiam a nossa mente. Também a palavra fala, né, que compondo a armadura de Deus tem um cinto, tem a couraça da justiça. Ali os dardos ou as flechas inflamadas vêm e elas caem pelo chão, assim como acontece quando batem no escudo da fé. Então, querido irmão, vamos ficar firme. A graça de Deus é outra coisa que as pessoas estão explicando errada. Realmente, irmãos, ninguém de nós jamais será salvo colocando mérito nas nossas obras. Mas sem as nossas obras também a gente não se salva. Eu vou explicar por quê. A graça de Deus é um dom que nós alcançamos mediante a fé. E a palavra fala, me mostre a sua fé sem as suas obras. Me mostre as suas obras sem a sua fé. Então, se nós precisamos da fé para alcançar a graça de Deus, nós precisamos das obras. Está escrito lá em Efésios, já expliquei tantas vezes, explico de novo como numa memorização. As boas obras foram preparadas para que andássemos nelas. Então, sem obra não se mostra fé, sem fé não se alcança a graça de Deus, irmãos. É um dom que alcançamos mediante a fé. Então, é por isso que a gente fala que todo o mérito de nossa salvação está no sacrifício de Cristo, está no seu Evangelho, está na sua palavra. Tudo o que se refere salvação está em Cristo, está configurado ali.
A gente precisa ter as boas obras, mas nunca podemos bater no peito. Eu fui salvo pelas minhas obras, de jeito nenhum, irmãos. Está cheio de gente aí que tem boas obras que não tem a graça de Deus. Vão para o inferno bonzinho, boazinha, porque não se arrependeram dos seus pecados, não aceitaram Cristo como seu Salvador. Então não basta a boa obra, os bons feitos. E a palavra mesmo fala para nós que somos batizados. Se você sabe fazer o bem e o não faz, você peca. Então precisamos das boas obras, porque elas confirmam em nós que nós temos a graça de Deus. Eu espero que nesse vídeo, irmãos, eu esteja sendo claro, porque está escrito na palavra de Deus lá em Apocalipse: ficarão de fora, dos céus, não herdarão os céus, não terão a salvação. Os cães, que são aquelas pessoas que praticam todo tipo de imoralidade, ficarão de fora os mentirosos, os feiticeiros, os homicidas, aqueles que mentem, os que invejam, os que cobiçam. Se toda pessoa morrer numa situação dessa, ali no momento, ela não tem salvação, ela não terá tempo para se arrepender do seu pecado. Eu creio que eu fui claro aqui, e você que está me ouvindo, você, independente da igreja que você está, que você serve a Deus, você é meu irmão, você é minha irmã, você não é um assembleano, uma assembleana, um CCBano, uma CCBana, um ICBano, uma ICBana, você é um filho de Deus que eu amo, eu oro por você. Então, meu irmão, vamos vigiar, vamos orar, a palavra também fala, porque as tentações estão aí, o espírito da morte está em cima dessa terra. Não monte nesse cavalinho e não o chame de salvação, achando que você nunca vai cair. Vá pela palavra, ande na palavra, seja uma boa pessoa, vá fazer a verdadeira religião, atender o pobre, a viúva, aquele que necessita. Essa é a religião pura e imaculada, a caridade, a piedade sem interesse. Então, querido irmão, querida irmã, eu acho que essa resposta já está dada. Se alguém morrer no adultério, na fornicação, num roubo, num homicídio, que tem muita gente que mata um, daqui a pouquinho já está lá no chão também, na mentira, na imoralidade, seja ela qual for, não tem tempo para se salvar, não tem tempo para arrependimento. Como é que uma pessoa pode estar lá fazendo uma coisa errada, no bem bom lá, Senhor, eu estou fazendo esse negócio errado aqui, mas já estou me arrependendo, só vou terminar aqui. Que isso, irmão? Deus não é bobo, Deus é santo, Deus é justo, Deus é sábio. O homem não pode fazer Deus de bobo, ninguém dá conselho para ele, ninguém cruza os seus pensamentos, os seus caminhos. Tudo de Deus é mais excelso, é mais alto, é maior. A gente é um cisquinho lutando para um dia entrar nos céus. Então, essa é a mensagem de hoje. Vamos cuidar da trave que está no nosso olho e não nos preocuparmos com o cisco que está no olho do nosso irmão. Se fizermos assim, seremos chamados de hipócritas. Então vamos cuidar do que é nosso, não do que é dos outros. Vamos servir a Deus. Vamos lutar para alcançar a salvação. Outra vez falo, não se glorie por suas boas obras. Toda a glória está no sacrifício de Cristo. Ele morreu no madeiro da cruz. Ele nos chamou. Ele nos justificou. Ele nos tirou da condenação. Ele nos salvará. Mas outra vez repito, se você cuida que está de pé, ora, vigie para que você não caia. Se você é um raminho que está enxertado na oliveira verdadeira, faça a sua parte para que você nunca seja cortado. Repito, se Deus não poupou os ramos naturais, pode ser que não poupe a nós também. Veja por onde anda, com quem anda, o que fala, como fala, e não vamos nos desviar da palavra de Deus. Senão estaremos cometendo heresias e até apostasia. Isso é gravíssimo na presença de Deus. Temos que dizer sim, que o único pecado que não tem perdão de maneira alguma é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Os demais têm, mas outra vez digo,
se houver tempo para um arrependimento. E se esse arrependimento for verdadeiro mesmo. Porque Deus não se deixa enganar, por ninguém jamais será ludibriado. Essa é a mensagem de hoje. Deus te abençoe, Deus seja louvado.